Bom dia, bom dia. Bom dia, Carla. Bom dia, Marcos. Bom dia. Vamos esperar só o povo entrar. Um minutinho. A gente começa orando, tá bom? E aí, como é que foi o final de semana? Foi tranquilo? Foi em paz? Foi bom o final de semana? Bom dia, Cristina. A gente tá esperando só um minutinho pra todo mundo entrar, tá? Só um minutinho pro povo chegar e aí a gente começa orando, tá bom? Bom dia, Maria. Um minutinho, aí o povo chega e a gente começa a orar, tá bom? Bom dia, Franciele. Bom dia. E aí, meu povo, como é que foi o final de semana de vocês? Eu fiquei com saudade. A vontade de fazer esse nosso devocional junto aqui. Amém. Vamos orar? Vamos orar. Bom dia, Ju. Vamos orar, meu povo. Vamos pedir para Deus abençoar o nosso tempinho aqui. Amém? A gente acredita sim que esse é um tempo que a gente tem com Ele e que Ele deposita ali sobre nós, Ele derrama sobre nós uma bênção, uma porção diária. Né? A gente vê aí que Ele falou assim, ó, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Essa é a nossa oração, né? Do Pai Nosso. Fala que o pão de cada dia Ele dá, Ele é fiel para dar, mas Ele é fiel para dar o pão de cada dia. Isso é um princípio, não é de agora. Não é de quando Jesus orou isso. É um princípio desde lá de trás. Moisés, quando ele... Bom dia, Bruninho. Moisés, quando ele está levando o povo pelo deserto, o povo tinha ali, todo dia, tinha ali o pão diário. Amém? Se eles levassem para dentro da tenda, tipo assim, a dobra do pão, ou seja, eu preciso de um pedaço para me alimentar. Se eu levasse 2 pedaços, pensando no amanhã, o que acontecia com esse pão? Ele ficava estragado, entendeu? Esse pão estragava. Por quê? Porque o pão era diário. O que significa isso? Tem gente que acha que vai pegar uma porção, por exemplo, no domingo, vai na igreja, vai no domingo pegar uma porção. Ele pega uma porção, aquilo ali serve para ele, ele se alimenta com isso, lindo. Mas aí ele acha que isso serve para a semana toda. Isso foi mal ensinado para gente. Isso não serve. A nossa porção com ele é diária. Você se alimenta todos os dias? Sim ou não? Sim, não é? Você come todos os dias? Você bebe água todos os dias? É o comum, não é? É isso, né? Você também precisa se alimentar espiritualmente todos os dias. Então ele fala assim, ó, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. A gente precisa saber o que sai da boca de Deus. Amém? A gente precisa disso diariamente. É a nosso relacionamento com Ele. É isso. É todos os dias a gente estar com Ele. Estão uns passarinhos. É todos os dias a gente poder estar se alimentando, estando com Ele. Amém? Vamos orar? Feche seus olhos aí. Paizinho, em nome de Jesus, a gente te agradece por esse momento. A gente te agradece porque nós podemos estar ouvindo da Tua palavra, te buscando, Senhor. Tua palavra diz que quem busca, acha. O Senhor fala, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscar de todo o coração. E a gente está te buscando, Pai. A gente parou o nosso dia, Senhor. Muitos já começaram o dia, já estavam fazendo coisas e parou para poder estar aqui nesse devocional, ouvindo mais um pouco do Senhor, se alimentando nesse dia. Muitos acordaram mais cedo do que sua rotina leva,
mas só para estar contigo aqui, Senhor. Muitos não podem nem parar o que estão fazendo, porque já estão na exigência de chefe, de pessoas que já contam com elas, mas ele para esse momento aqui, Deus, para poder ouvir, para poder estar junto aqui. Pai, eu peço que o Senhor derrame uma porção do Senhor para nós nesse dia, Senhor. Que o Senhor fale do teu coração um pouco para nós, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, abençoa com a tua voz, com o teu direcionamento, nos guia, Pai. Nós somos como crianças pequenas que precisamos do Pai nos guiando, nos mostrando qual é o caminho que devemos andar, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, guia-nos, Senhor. Espírito Santo de Deus, fala aos nossos corações. Eu sei também, Pai, que enquanto a gente lê uma porção da Tua palavra, uns recebem uma coisa, outros recebem outra coisa. Para uns o Senhor fala uma coisa, para outros o Senhor fala outra coisa. Espírito Santo de Deus, queremos Te dar o total arbítrio, que seja feita a Tua vontade. Fala aos nossos corações de acordo como Você quiser. Em nome de Jesus, que a gente não te encaixote, não te coloque dentro de uma caixa falando que você não pode fazer assim, só assim, do meu jeito. Não. Que seja conforme o teu jeito, Senhor, da tua maneira, conforme o Senhor quiser. Fala aos nossos corações no dia de hoje, Pai. Abençoa o nosso dia com a tua direção, em nome de Jesus. Amém. Amém, igreja. Bom dia para quem eu ainda não dei bom dia. Bom dia, Bruninho. Bom dia, Tony. Amém? Vamos lá, abre aí sua Bíblia no livro de João. A gente está no João 12. João 12:12. Abre aí, João 12:12. Amém? João 12:12. Ele fala assim, ó. No dia seguinte, grande multidão que viera à festa ouviu que Jesus estava a caminho de Jerusalém. Tomaram ramos de palmeiras e saíram ao seu encontro gritando. Aqui diz Hosana, né? Seria Oxê-ana. São duas palavras, Oxê-ana, que quer dizer, salva-nos, por favor. Vamos entender o que estava acontecendo? Vamos lá. Existia o Império Romano que estava ali naquele lugar. Eles que falavam quanto você deveria pagar de taxa, parecido um pouco com o que a gente está vendo hoje. Eles que falavam quanto você tem que pagar de taxa, eles que falavam o que você pode fazer, o que você não pode fazer. Eles não queriam muito bater na cultura. Por quê? O que eles faziam? Eles faziam uma coisa inteligente. Eles queriam dominar o mundo. E eles sabiam que somente com Roma eles não conseguiriam dominar o mundo. Então o que eles faziam? Quando eles conquistavam algum lugar, alguma província, algum território, eles colocavam líderes do próprio povo, só que eles traziam para eles. Então eles... É Roma, né? Então eles romatizavam o rapaz, a pessoa, e botava ele como líderes dos judeus, ok? Então, esse cara, ele era um romano, porque tinha parte da cultura de Roma, e também era judeu, porque tinha parte da cultura judia. Tá comigo? Ok, por que eu estou falando isso? Porque existia uma opressão de Roma sobre o povo, principalmente financeira, política, tudo bem? Então, ao mesmo tempo que Roma protegia de outros povos, ao mesmo tempo também Roma ia querer taxas assim muito pesadas para o povo, ok? Então o povo queria, de fato, que Roma saísse das costas deles e que eles pudessem ser eles por eles, Israel por Israel mesmo, e não com uma opressão romana, não como uma colonização de Roma. Tá comigo? Faz sentido até aí? Se faz sentido, a gente fala assim, se faz sentido, ao invés de você escrever faz sentido, não tem problema nenhum, mas aí demora. Você escreve só o 10zinho, 10, pum, aí eu já entendi que tá fazendo sentido. Você tá aqui comigo, tá fazendo sentido, tá. Aí eu sigo.
tá? Então, ou um foguinho, um emotion de um foguinho, mas não é esse aqui do ladinho, não. É esse aqui que você escreve mesmo, porque aí eu fico, aí eu vejo. Ó, o valeuzinho tá valendo, 10 e tal. Aí eu tô entendendo o que você tá entendendo. Aí eu sigo, tá bom? Então vamos lá. Existia essa opressão. Então, o povo queria deixar de ser oprimido. Tudo bem? Junta isso com o povo tinha promessas. Promessas. Você deve ter promessas. Se você não tem promessas, você deve passar mais tempo aqui comigo para você entender algumas promessas que são gerais, que são para o povo de Deus, e existem promessas que são específicas individuais, ou seja, para você mesmo. Por exemplo, se Deus traz uma promessa aqui sobre alguém que essa pessoa vai fazer uma faculdade e tal. Essa promessa é para todo mundo tem que fazer uma faculdade e tal? Não, né? Se Deus traz uma promessa aqui sobre, não sei, uma abundância financeira, alguma coisa desse tipo, é para todo mundo tem que ser muito abundante financeiramente? Não, não vai ser todo mundo que vai ser assim. Tudo bem? Tem gente que vai entregar a sua vida para Cristo. Tem gente que é abundante muito e vai entregar tudo para Cristo e vai viver como missionário. Então você vê que essa pessoa não é uma promessa para ela. Tudo bem? Então a gente entende assim que existem as promessas que são globais, existem as promessas que são para a igreja, existem as promessas que são para você específico, existem as promessas que são para sua família. Você está entendendo? Então, depende aí qual é o nível de promessa. O povo de Israel tinha uma promessa a nível povo de Israel, que eram para os hebreus. Eles receberiam um Salvador. Tá comigo? Então, chega Jesus trazendo tudo isso, trazendo até o que a gente leu até agora, né? Trazendo curas, milagres, ele tem poder, ele traz maravilhas, algo surpreendente tem acontecido na vida dele dia após dia, as pessoas correm atrás dele para ver milagres, as pessoas estão começando a entender o seguinte: esse cara é o Messias. Esse cara é Cristo. Então, se ele é o Messias, se ele é Cristo, é ele que vai tirar o povo dessa servidão. É ele que vai dar a liberdade para esse povo. Só que existe uma questão muito grande. Existe uma questão aqui que é: ele não é político e ele não é militar. São as duas coisas juntas, ou pelo menos separadas, alguma das duas, que exigia um rei da época. Ok? Alguns eram extremamente políticos, outros eram militares. Outros eram políticos e militares. E Jesus não é nenhum dos dois. Entendeu ou não? Então isso gera no povo o seguinte: cara, é ele. É ele, olha só o que ele faz. Mas peraí, mas ele não é político, ele não é militar. Meu Deus do céu, será que é ele mesmo? Então o povo está assim, nesse momento. E aí ele chega em Jerusalém. Quando ele chega em Jerusalém, o povo recebe ele dizendo: Oxê Ana, salva-nos, por favor. Pegou? Bendito aquele que vem em nome do Senhor, bendito é o rei de Israel, é o que o povo está falando. Tá bom? Versículo 14. Jesus encontrou um jumentinho e montou nele, como está escrito: Não temas, ó filha de Sião, vê o teu rei vem, montado num filho de jumenta. Então Jesus subiu num jumentinho. O que significa jumentinho? Filho de jumenta. Significa que esse jumentinho era novinho. Ele não tinha... Richard, por quê? Porque Zacarias 9:9 falou isso uma vez. Isso teria que acontecer, porque, na verdade, são 3 pontos aqui. Um ponto, anotei até para não me perder. São 3 pontos. Quando Jesus sobe numa jumentinha e entra ali. A profecia está sendo cumprida. O Messias deveria vir através de um jumentinho, que nunca deveria ser montado, ok? Isso configurava que era um jumentinho, filho de jumenta, e não um jumento velho, um jumento já treinado, tá? Segundo, ele levava um reino de paz, amor e misericórdia, e não um reino de guerras, como Israel sempre viu na vida dele. Então, quando Jesus vem assim, ele não vem com
um cavalo. Ele não vem com um cavalo montado, aquele cavalo de guerra, que é cheio de escudo, é como os militares andavam antigamente. Ele não vem nesse cavalo. Ele não vem num cavalo todo bonito, pomposo, com uma veste mais política, com autoridade. Tá entendendo ou não? Ele vem com humildade e mansidão. Então ele vem numa jumentinha. Ok? Por quê? Porque também ele não tinha nem uma brigada, ele não tinha nem um exército, ele não tinha nem militares defendendo ele. Faz sentido? Porque ele não veio dessa maneira naquele dia. Vai ter um dia que ele vai voltar. Aí não. Aí você vai ver um Jesus um pouco diferente de como ele está entrando aqui. Por quê? Porque era necessário ele se entregar. Era necessário ele estabelecer o reino dele de humildade, mansidão, paz. Era necessário ele estabelecer o reino dele de caráter e não de força. Faz sentido ou não? Tá comigo? XVI. A princípio, seus discípulos não entenderam tudo isso. Só depois que Jesus foi glorificado é que se lembraram de que estas coisas estavam escritas a respeito dele e que lhe haviam feito estas coisas. Ora, a multidão que estivera com ele, quando chamara Lázaro do túmulo e o levantara dentre os mortos, continuou a espalhar a notícia. Por isso a multidão lhe saiu ao encontro, porque tinham ouvido que ele fizera o sinal miraculoso. Então, existia ali uma multidão que estava com ele quando ele ressuscitou Lázaro. E essa multidão começou a espalhar. Olha, Jesus, aquele que ressuscitou a Lázaro, está entrando. Está entrando. Então, entenda, Israel todo nesse momento estava lá em Jerusalém. Não é que todos estavam, mas a grande maioria estava. Por quê? Porque era um mandamento fazer essa festa em Jerusalém. Então, todos subiram para Jerusalém. Então, imagina uma pessoa que mora no norte, ela estava em Jerusalém nesse momento. Ok? Então, todo mundo estava em Jerusalém. Nesse momento, Jesus está entrando, as pessoas vêm para fora para ver, vêm cumprir a profecia sem nem saber. As pessoas saíram, foram distribuídos entre elas ramos, tapetes, que era assim que entrava o rei antigamente. E ele entrava, e eles falavam Oceana, que aqui está Oxana, né? A gente fala aqui Oxana, né? Oceana, salva-nos. Legal? Até aí tudo bem? Jesus veio como um servo de Deus, humilde para salvar a humanidade. Amém. Amém. Deveria morrer no nosso lugar. Amém? Porque se ele viesse como militar para morrer no nosso lugar, seria o quê? Seria um fracasso, correto? Mas ele veio como um servo para morrer no nosso lugar. Ele não veio como não foi um fracasso, foi um propósito. Amém? Faz sentido? Se ele viesse como militar, como um político, e não tomasse Israel ali, não destruísse Roma, então ele fracassou. Correto? Mas como ele veio como humildade, como servo, Roma em nenhum momento achou que ele iria querer tomar Roma. Como ele veio como servo, logo ele cumpriu o propósito dele. Amém? Deixa eu ler um pouquinho disso aqui na frente. Ó. Os fariseus, eu estou no 19, estou em João 12, 19. Os fariseus então disseram entre si, vede, nada aproveitais, todo mundo vai após ele. Ou seja, está valendo de nada o que a gente está fazendo. A gente está tentando aqui tirar o trono dele, está tentando aqui fazer com que as pessoas não gostem dele. Está adiantando de nada. As pessoas estão seguindo ele, as pessoas vão atrás dele. Caramba. Pegou? Está entendendo o que está acontecendo com os fariseus?
estão vendo assim, ó, estamos perdendo poder. A gente está perdendo poder. Já já o povo não escuta mais a gente. Já já a gente não é mais ouvido. Já já a gente perde o nosso poder. Se eu não sou ouvido, por que vão pagar as minhas necessidades, vão pagar os meus custos, os meus gastos da minha vida? Para eu continuar estudando, sendo suportado pelo povo? Não faz sentido, né? Ou seja, faz muito sentido. As pessoas vão parar de querer me dar o suporte ali. Então a gente tem que o quê? Destronar ele. Tá fazendo sentido? Tá comigo? Boa, Bruninho. Bom dia de Antônia. Vamos lá, seguindo. Eu estou no versículo 20. Ora, havia alguns gregos entre os que tinham subido a adorar no dia da festa. Dirigiram-se a Filipe, que era de Betsaida, da Galileia, e lhe rogaram: Senhor, gostaríamos de ver a Jesus. Filipe foi dizê-lo a André, e André e Filipe disseram a Jesus. Jesus respondeu: é chegada a hora em que o Filho do Homem será glorificado. 24. Em verdade vos digo que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica só. Mas se morrer, produz muito fruto. Quem ama a sua vida, perdê-la. Mas quem odeia a sua vida nesse mundo, guardá-la para a vida eterna. Vamos entender isso aqui? Ele está falando o seguinte, olha só, se eu pego um grão e jogo na terra, esse grão precisa morrer a ponto de você falar assim, não existe mais grão, porque ele cresceu, foi fazer raiz, essa raiz cresceu, deu base para que o caule seja construído, ele vai crescendo até que a copa floresce, cresce e começa a ter fruto, ok? Isso é uma árvore normal, você já viu isso aí em algum lugar, ok? Então ele está falando assim, ó, o início de tudo é essa semente cair no solo fértil e morrer. Qual era a semente que precisou cair no solo fértil? Era ele. E ela precisava morrer. E disso tudo ia nascer uma árvore muito forte. Amém? Onde teria fruto. E nesse momento fruto sou eu e você que está aqui comigo. Faz sentido ou não? Mas só que isso serve pra gente também, sim ou não? Você quer florescer no reino? Você quer ser maduro? Você quer ter uma vida espiritual consistente, que dê fruto? Você precisa o quê? Quem responde aí? O que você precisa? Você precisa o quê? Você precisa morrer. Você precisa morrer para você mesmo. Você precisa morrer para sua arrogância. Você precisa morrer para sua soberba. Você precisa morrer para o seu eu sei mais que tudo isso é mundo. Tudo isso é mundo. Quando você sabe mais que todo mundo, quando você é mais que todo mundo, ou quando você se diminui, né? Quando você é isso aqui e você se diminui. Ah, não sou ninguém. Eu sou isso, eu sou aquilo, né? Você se joga naquele vitimismo. Isso aí você está fazendo o quê? Você está tirando a glória de Deus e está dando a glória pro cão. Faz sentido ou não? Isso, as coisas velhas se passaram, acho que tudo se fez novo. Vamos olhar para uma vida nova, a vida que Cristo quer nos dar. A vida que Ele morreu por nós. Essa vida está estabelecida para nós, mas a gente precisa agarrar isso. A gente precisa pegar isso. Você está entendendo ou não? É como se eu tivesse aqui para você uma carta que te desse um lugar de general do exército de Cristo. E eu te dou essa carta, você bota ela debaixo do braço, ou pior, bota ela debaixo da tua cama e continua vivendo a sua vida. Você não se posicionar como general de Cristo. Você está entendendo? Mas essa carta te dá essa autorização, mas você não vive ela.
Tá entendendo? Você precisa morrer. Faz sentido? Morrer para as coisas erradas, isso. Morrer para essa vida terrena. Morrer para o que é terreno e viver para o que é de Cristo, o que é espiritual. Tá fazendo sentido? Se tem alguma dúvida, se escreve aí, hein? Escreve aí, não deixa morrer com a dúvida, não. Seguindo, Jesus fala assim no versículo 25, eu estou João 12, 25. Quem ama a sua vida, perdê-la-á. Mas quem odeia a sua vida nesse mundo, guardá-la-á para a vida eterna. Ok? Porque ele fala, é para eu me odiar, Richard? Não, ele está falando sobre a sua vida o quê? Sua vida nesse mundo, as coisas que esse mundo te oferece. Tá bom? Não vamos confundir com, Richard, eu tenho nesse mundo, eu tenho meus filhos. Então é para eu odiar os meus filhos? Não é isso que Jesus está falando. Definitivamente não é isso que Jesus está falando. Jesus não se contradiz, tá ok? Ele não se contradiz. Então, quando ele fala que é para odiar essa vida, é para odiar o pecado. Tá fazendo sentido? Mas por que Jesus não falou que é para odiar o pecado? Porque ele falava de uma maneira que só quem ele queria que entendesse, entendesse. Ok? E hoje a gente tem que entender isso e entender que tinham pessoas ali que se ele falasse assim, ó, é para odiar o pecado, as pessoas talvez iriam viver de uma maneira diferente. Ok? Para hoje, na nossa língua, pra gente, a gente entende muito melhor. Falar é para odiar essa vida, é para odiar o pecado. Odiar o pecado é mais fácil de entender quando fala de odiar essa vida, porque senão começa a confundir odiar essa vida com odiar... não sei, eu posso comer aqui uma comida muito gostosa, eu tenho que odiar isso. Não, Jesus não está falando sobre isso. Ele não está nem aí para a comida que você está comendo gostosa, ou não é gostosa. Ele não está nem aí sobre isso. Não existe uma lei sobre isso. Existe sobre a mansidão, sobre a benignidade, sobre a longevidade. Tá comigo? Longevidade não, longanimidade. Tá comigo? Existe sobre a pacificação. Ok? Então, quando Jesus está falando para você morrer para você mesmo, quando Jesus está falando para você odiar essa vida, ele está falando para você odiar a fofoca. Ele está falando para você odiar a mentira. Ele está falando para você odiar o coração que é maldoso. Ele está falando sobre isso. Ele não está falando para você odiar a sua família. Ele não está falando para você odiar o seu trabalho. Ele não está falando disso. Porque tem gente que vive debaixo desse jugo, querido. Já viu aquele que acorda segunda-feira assim, trabalho hoje. Que isso, querido? Se você acorda assim, você está no trabalho errado. Se você acorda assim, você precisa entender o que Deus quer com você. Você está fora do seu propósito. Não existe isso. O acordar é uma dádiva dada por Cristo, que é assim, hoje eu estou te dando uma oportunidade, uma nova oportunidade de você fazer a diferença no dia de hoje. Faz sentido? Então, se eu acordo com esse peso, estou acordando errado. Vamos transformar a nossa mente para as coisas que são do alto. Eu tenho que acordar já com um propósito. Ixi, mas eu não sei. Vai para Cristo. Antes de o que você deve fazer, é quem você é para você poder fazer. Tá comigo? Faz sentido ou não? Primeiro você tem que estabelecer a sua filiação. Você tem que assumir o seu papel de filho de Deus. Assumindo esse papel de filho de Deus, você tem que amadurecer isso. Você tem que levar essa filiação para filho maduro de Deus, para poder começar a responder por Ele, para poder começar a ser extensão do reino dele. Sim ou não? Eu te falei numa ordem cronológica, tá? Isso não existe uma ordem cronológica sobre isso. Sim, cada vez mais, são níveis, cada vez mais que você entende que é filho, cada vez mais você se posiciona como filho, cada vez mais você expande o reino através de você. Tá ok? Tá comigo? Amém? Vamos
Vamos lá. A gente está terminando. 26. Aquele que me serve deve seguir-me. Onde eu estiver, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, meu Pai o honrará. Pegue essa chave. Se alguém me servir, meu Pai o honrará. Deus não deve nada para ninguém. Tem gente que fala assim, por que eu estou passando por isso? Por que eu estou passando por aquilo? Querido, Deus não deve nada para ninguém. A palavra dele diz assim, sede meu servo, onde eu estiver, ali você vai estar. E o Pai o recompensará. Eita, a recompensa do Pai, querido. Imagina o seguinte, imagina que um rei te dá uma missão. Você está lá atrás, só para a gente entender. Vamos botar aqui uma fantasia para a gente entender, tá? Você está lá atrás, chega um rei para você e fala assim, meu querido, minha querida, eu tenho uma missão para você. Vai lá, cumpre essa missão e eu vou te dar uma recompensa. Quando chega você diante desse rei, esse rei é um rei justo. É um rei honrado. E a recompensa que ele te dá é uma recompensa justa. Quantas pessoas trabalham e trabalham e trabalham e quando chega no seu salário elas falam assim, cara, isso aqui não é justo. Eu não recebo meu salário assim. Eu não deveria receber meu salário assim. Eu deveria receber muito mais do que eu recebo. Porque meu trabalho vale muito mais do que eu trabalho. Sim ou não? Só que esse rei é justo. E ele paga cada um com justiça. E aí, Jesus vem e fala assim, só para você prestar atenção, um parênteses aqui. Se esse rei seria justo, imagina rei chamado de Deus, o Pai. Imagina esse Pai, será que ele é justo? Imagina como seria a recompensa dele. Está fazendo sentido para você? Preste atenção. Aquele que me serve deve seguir-me. Aquele que me serve deve seguir-me. E onde eu estiver, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, meu Pai o honrará. Você serve, você está onde Cristo quer que você esteja, e o Pai te recompensa. Por isso que não faz sentido quando segunda-feira você acorda triste, porque você está cansado, porque você tem que trabalhar, porque você tem que fazer as coisas e tal. Se você está nisso, você não está servindo a Deus. Ok? Não tá. Não tá. Não tá. Se eu falasse para você assim, olha só, vai daqui para 2 cidades, você vai pegar um avião, você vai para outro estado e lá você vai falar com um rei e o rei vai te entregar um tesouro. Um tesouro hoje pra gente, 5 milhões de reais. Tá bom para você? Olha, esse rei tá lá no outro estado, você vai pegar 5 milhões de reais com ele. Você vai feliz ou vai triste? Vai feliz ou vai triste, querido? Fala pra mim. Você vai feliz porque você vai pegar 5 milhões de reais. Aquilo ali muda a sua vida, não é? Mas talvez aquilo ali não seja nem o propósito da sua vida. Vai potencializar quem você é, aquele dinheiro. Amém? Mas aí é outra história. O meu foco aqui é, quando você serve a Cristo, Ele está com você. Você está onde Ele quer que você esteja. E Ele está com você. E quando você serve esse Deus, Ele vai te recompensar. É um Deus justo. Você nunca viu na sua vida uma recompensa tão justa quanto a recompensa que Ele te dá. Faz sentido? Deus lhe pague. Jesus já pagou o preço mais caro. Amém. Seu sangue na cruz por mim e você. Amém. Já está pago. Faz sentido? Tá comigo? Vamos orar? Feche seus olhos aí. Paizinho, em nome de Jesus, a gente te agradece pelo dia de hoje, Pai. A gente pede que a gente possa entender essa Tua palavra, que essa semente, Senhor, possa ter caído num solo fértil nos nossos corações, Senhor. Abençoa nossos amigos. Abençoa aqueles que estão ao nosso redor. Protege, Pai. Em nome de Jesus. E protege essa palavra, Senhor, que o Senhor nos deu no nosso coração, Deus. O Senhor é um rei, é justo e nos recompensa. Ainda que não mereçamos nada, mas o Senhor nos recompensa, porque está escrito na Tua palavra
A gente te agradece, Pai, por tudo que o Senhor tem feito por nós. A gente te agradece pela Tua palavra que é viva, eficaz, que ela vem nos nossos corações, rasgando nos nossos corações, Senhor. Te agradecemos, meu Pai. Muito obrigado, Jesus. Dá-nos um dia abençoado, Senhor. E é esquisito pedir um dia na Tua presença, porque o Senhor não se faz não presente. O Senhor está sempre presente. O salmista já falava, se eu for lá nas alturas do céu, o Senhor está. Se eu for nas profundezas do inferno, o Senhor ali está também. O Senhor é Deus, onipresente. O Senhor está em todos os lugares. Mas o que a gente pede no dia de hoje, o Senhor, não é para que o Senhor esteja em todos os lugares. O Senhor já está. Como é que eu vou pedir isso? Mas é para que os meus olhos consigam te ver. Os meus ouvidos consigam te ouvir. O meu olfato consiga te perceber, sentir o teu cheiro. A tua presença, Pai, nas nossas vidas. No nosso dia a dia, limpando uma casa, mexendo no motor de um carro. Não simplesmente no momento de adoração, no momento onde a gente para a nossa vida, se tranca no nosso quarto e adora a Deus. Não só nesse momento. Esse momento também. Esse momento é único. Mas no momento onde a gente estiver digitando na tela do computador, no momento onde a gente está no nosso celular, que a gente possa te sentir, que a gente possa ser sensível para te sentir. Que a gente possa ser constrangido no nosso dia do que fazemos ou deixamos de fazer. Porque o Senhor está ali. E isso já nos basta. Nos ajuda, Senhor, a cumprir cada tarefa, cada item da nossa vida, cada ação da nossa vida que precisa ser tomada. Nos ajuda, Senhor. Dá-nos a ousadia de Cristo para fazer o que deve ser feito. Independente da dor, independente do sacrifício. Dá-nos a humildade de Cristo, Senhor. Para não querer ser mais do que somos. Mas também não ser menos do que somos. Te dá a honra devida. Em nome de Jesus, Pai. Te agradecemos, Senhor, por esse momento tão gostoso de ouvir um pedaço da Tua palavra, uma porção da Tua palavra. Te agradecemos, Senhor, porque o Senhor fala conosco, o Senhor tem falado conosco, Senhor. O Senhor tem ministrado aos nossos corações, Senhor. Muito obrigado, Jesus. Obrigado, porque Tua voz é viva nos nossos corações. A gente te agradece por isso, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Querido, até amanhã, 7h30 da manhã, a gente está junto aqui, orando a Deus, agradecendo a Deus, crescendo 1% a cada dia na palavra, firmados e fincados na palavra. Você precisa saber o que o Pai fala. Você precisa saber o que é a palavra de Deus, para que você possa agir com ela. Essa palavra tem nos transformado, essa palavra tem transformado os nossos corações. Essa palavra tem transformado o nosso caráter. Mesmo depois de velho, a gente está sendo transformado o nosso caráter. Através da palavra que é viva, é eficaz, não é o Richard, é a palavra. A palavra vem, ela começa a nos limpar, começa a nos lavar, começa a nos dar fé, começa a nos dar crescimento, começa a desenvolver a nossa fé. A gente não pode ficar sem isso. A gente não pode ficar sem isso. Amém? Então eu te espero amanhã, 7h30 da manhã, para a gente estar junto. Ok? Aqui, orando a Deus, lendo mais uma porção da palavra. A gente está seguindo o livro de João. Isso tem nos ajudado, isso tem firmado a nossa fé. Amém? Morrer para mim, para o mundo, e viver um momento é gostoso. Pena que é curto, é tão pouco. Tinha que ser mais tempo para Deus. Amém. É verdade. Amém, tia. Amém? Beijão. Até amanhã. Tamo junto.